Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Quero trazer uma mensagem para vocês que está lá em Romanos 12:2. Ó, tá todo mundo sentado para cá hoje? Não ficou você perdido aqui, Márcia? Já enche esse lado. Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria perguntar para vocês: alguém aqui já passou por uma situação desagradável, difícil, triste ou dolorosa? Ou está passando? Já, né? Todos nós. Não tem como, né? Se você é ser humano, você já passou ou vai passar. Ou passa todos os dias, né? Mas e se essa situação desagradável, difícil, dolorosa, triste, e se ela for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? A gente já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente acha que tudo que vem de Deus é bom. E é bom aos olhos dele. Mas muitas vezes, aos nossos olhos não é. Aos nossos olhos é difícil, é doloroso, é triste, né? Então, independente daquilo que a gente está passando, se a gente entregou a nossa vida para Jesus e Ele está no controle, a gente tem que entender que a vontade dele sempre vai ser essa: boa, agradável e perfeita. Assim, nossa, mas até nas lutas, boa, agradável e perfeita. E é assim que são as coisas. Para a nossa mente é difícil entender, mas para o Senhor, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Eu tenho um testemunho de quando eu e o César nos separamos. Para mim, na época, foi a pior coisa do mundo. A minha maior dor da minha vida. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi vontade de Deus. Por quê? Porque foi quando Ele entrou na minha vida. Foi quando eu conheci Ele. Foi quando eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Então, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que foi a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É difícil a gente compreender isso, principalmente quando a gente está passando em meio às lutas, né? Então, o problema é como a nossa mente, ela vê as situações. Quando a gente tem ainda uma mente não transformada, a gente vai olhar cada situação que a gente vive no padrão que o mundo vê. A gente vai ver cada situação e ela vai gerar medo, vai gerar tristeza, vai gerar ansiedade. Mas quando a gente começa a ter uma mente transformada pelo Senhor, a gente começa a ver de uma forma diferente. A gente começa a ver com a mente de Cristo. E aí a gente começa a ver as situações com fé, com esperança. A gente persevera naquilo que a gente está vivendo. Eu lembro uma vez que nessa fase de separação aconteceu uma coisa muito ruim mesmo. Eu nem lembro o que é, viu? Era tão ruim que eu nem lembro o que é. Eu cheguei para minha discipuladora desesperada, chorando. Liguei para ela e falei assim: Má, aconteceu isso na minha vida, né? E ela começou a dar risada. Não liguei não, estava falando ao vivo com ela. E ela começou a rir. E eu falei assim: eu tô aqui sofrendo, passando por isso, você tá rindo, mulher? Né? O que tá acontecendo? E ela começou a me falar. Ela falou assim: cara, tá acontecendo isso por causa disso. Daí ela começou a falar para mim de coisas espirituais. Só que a minha mente, ela era natural, ela era carnal. Então eu olhava para as situações de maneira carnal.
Só que ela não, ela era uma mulher espiritual, ela tinha uma mente renovada, ela tinha um relacionamento já antigo com o Espírito Santo. Então, quando ela olhava para a minha situação, ela via o que Deus estava fazendo, não aquilo que eu estava passando. E eu lembro que ela falou assim, ela me explicou tudo aquilo lá. Aquilo trouxe uma paz para mim, mas uma paz por quê? Porque eu entendi que aquilo lá fazia parte do processo que eu precisava passar. Aquilo era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para aquele momento. E essa semana foi interessante porque eu estava fazendo um discipulado que aconteceu a mesma coisa. Estava conversando com a Natália, né? E a gente estava falando de coisas difíceis que o Senhor tem mostrado, que ela tem passado, que Deus tem revelado para ela. E eu, da mesma forma, eu falei assim, não, isso daqui não é ruim. Aos teus olhos isso é ruim, mas não é, porque espiritualmente está acontecendo algo na tua vida, né? Então, se a gente olha para essa situação, né, com a mente de Cristo, a gente vê que é o agir de Deus, e não é só por acaso que está acontecendo isso. Essa dificuldade, ela não está vindo para matar, ela está vindo para trazer vida, né? Então, uma mentalidade transformada, ela vai mudar tudo em nós. Ela vai mudar a forma com que a gente encara o nosso dia a dia, os nossos problemas. Vai mudar tudo. Só que uma mentalidade transformada, ela não vem de graça. Porque às vezes a gente acha que quando a gente aceita Jesus, tudo se transforma na nossa vida, tudo. E na verdade, quando a gente aceita Jesus, Ele nos garante que a salvação é de graça, a gente não precisa fazer nada, é só crer mesmo. Só que todo o resto vai custar, né? Uma mentalidade transformada, ela custa tempo, ela custa dedicação na busca do Senhor, custa um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, né? Só que faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Tudo isso aí coloca outros olhos em nós e faz a gente viver diferente. Se a gente tem uma mentalidade transformada, a mentalidade de Cristo, a gente vai cooperar com Ele na obra que Ele está fazendo na nossa vida. Então, queria deixar isso para vocês. A vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Sempre. Mesmo em situações ruins. O que vai mudar é a forma com que a gente está vendo a situação. O que muda é a mente que nós temos, né? Se é uma mente natural, vai vir com dor, tristeza, ansiedade. Mas se é uma mente transformada pelo Espírito, qualquer situação vai vir com paz, vai vir com perseverança, vai vir com esperança. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, e um convite para buscar o Senhor, buscar, ter relacionamento, ter intimidade, para que todos nós possamos viver isso, para que todos nós possamos ter uma mentalidade transformada. Como eu falei, exige esforço, não é de uma hora para outra, mas é possível a gente viver isso desde já. Amém? Papai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de vivermos uma vida, vivermos o reino de Deus aqui na terra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem nos transformado, Papai. O Senhor tem agido nas nossas vidas de uma forma tão diferente, tão profunda. E eu te agradeço, Papai, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, tem feito nessa igreja, na vida de cada um aqui, Papai. Eu peço que o Senhor continue, Senhor Deus, trazendo essa sede, essa fome, Papai, essa fome de estar na Tua presença, Senhor Deus, de conhecer mais de Ti, de receber mais de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, Pai. O Senhor tem nos conduzido para a Tua vontade, para que a gente experimente, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um aqui e peço
Fale, Senhor Deus, fale com os teus filhos, Senhor Deus. Traga aquilo que vem dos céus, que o Senhor tem separado para cada um aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração.
essa manhã maravilhosa na Tua presença, Deus. Abençoe nossas vidas, Pai. Abençoe nossas bocas, nossas mãos, nossos pés. Que possamos entoar os louvores de adoração a Ti, Deus. Isso receba, Deus, como aroma suave, Pai. Nesse espírito de adoração, queremos exaltar o Teu santo nome, Pai. E declarar, Deus, que é tudo Teu. E a minha vida eu Te consagro. O Rei dos Reis consagro.
Eu queria trazer uma palavra de dízimos e ofertas e, assim, queria que vocês entendessem que a Bíblia, ela trata as finanças como uma área espiritual e não é algo só material. E na Bíblia nós temos muitos princípios bíblicos que são ligados à área financeira. Eu fiz um estudo, eu achei só 13 princípios ligados à área financeira. No último culto, no penúltimo culto, eu trouxe um princípio. Trouxe uma palavra, falava sobre um princípio, o princípio de honra. Nós lemos em Provérbios, não é para colocar esse não, tá, Júlia? Provérbios 3, falava que a gente tinha que honrar o Senhor com as primícias da nossa renda, né? E lá fala sobre as primícias, que Deus não aceita sobras. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre Caim e Abel, né? A diferença deles foi o coração, né? Um honrou o Senhor, o outro só entregou o que sobrou. Então a honra, ela sempre vai definir quem governa a nossa vida, né? E a ordem libera a provisão, que eu falei, a primícia, ela libera todo o resto que o Senhor tem para nós. Hoje eu queria trazer o princípio da semeadura e da colheita. Está lá em Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Esse princípio, ele não é só financeiro, ele é para todas as áreas da nossa vida, né? A Bíblia tem vários versículos onde ela fala que dinheiro é semente. Quanto mais a gente semear, mais a gente vai colher. Tem vários, tem números que falam sobre dinheiro e semente, né? Então, toda decisão financeira nossa sempre vai gerar uma consequência, né? E a gente sabe que toda a colheita ela é proporcional ao que a gente plantou. Então, se a gente planta pouco, a gente colhe pouco. Então, queria trazer para vocês alguns testemunhos sobre colheita. No final do ano, a Giovana falou assim para mim: mãe, eu ganho muito presente. Ela falou assim: mas você não está entendendo, eu ganho muito presente mesmo. Eu falei assim: o tempo todo as pessoas estão me dando presente. Ela trabalha numa escola, clínica, eles mexem com pós-graduação. E ela trabalha na área da mídia social, atende clientes, faz muita coisa lá. E trabalha com muito médico também, né? E ela fala assim: mãe, o tempo todo as médicas estão dando presente para mim. Leva presente. Os pacientes levam presente. Os amigos da igreja, o tempo todo está presenteando ela. No final do ano, ela começou a me mostrar: deixa eu mostrar tudo que eu ganhei. E era muita coisa. E a Giovana, desde pequena, ela sempre foi uma criança que ela amou presentear. Desde pequenininha mesmo. Todo aniversário de professor, ela tinha que comprar presente. Todo aniversário de amiga, até hoje, ela tem que comprar presente. Pode ser uma lembrancinha, mas ela nunca vai no aniversário de mãos vazias. Pode ser que não tenha nenhuma data especial, mas ela está lá, presenteando as pessoas. Ela semeia. E outro dia ela falou para mim: mãe, eu semeio muito. Não porque eu quero colher, mas é porque é dela. Ela tem isso no coração. Ela tinha o hábito de, quando ela estava andando na rua, sempre pegar florzinha, fazer um buquezinho de flores e levar para os professores. Quando não tinha algum presente comprado, ela levava as florzinhas. Ela sempre teve esse hábito. Ela sempre plantou. E hoje ela tem colhido. E não é pouco. Giovana se mudou para um apartamento novo.
E o que ela ganhou pro apartamento, todo dia ela fala assim: mãe, ganhei isso, ganhei aquilo outro. Uma amiga falou para mim para eu escolher o que ela quer, o que eu quero, que ela quer dar alguma coisa para minha casa nova. Eu tenho até vergonha de falar. Eu falei: você tem vergonha por quê? Ela tá te oferecendo. Ela falou: mas eu fico com vergonha. Eu falei assim: não, se ela tá te oferecendo é porque ela quer dar. Pode escolher o que você quer. Então, é colheita. Na área que a gente planta, a gente colhe. Então, muitas vezes eu não estou colhendo ou não vivo isso. Por quê? Porque eu também não planto. A gente muitas vezes fica até com inveja do outro que vive, mas a gente não planta. E quem não planta, não colhe. É princípio. Muitas vezes a gente tem uma vida financeira difícil. Por quê? Porque a gente não planta no reino, a gente não obedece o princípio. Eu ia falar para vocês que vida financeira, vocês não precisam orar e nem jejuar, porque vida financeira tem a ver com princípio. Se você não cumpre os princípios, você não vai ter uma vida financeira abençoada pelo Senhor. Tem coisas na Bíblia que a gente morre de orar, de jejuar, e que o Senhor fala assim: só obedeça. Você não precisa ficar orando, jejuando, pedindo oração, fazendo campanha. Tem coisas que a gente romantiza demais, e Deus fala assim: só obedeça, é princípio. O princípio é só obedecer. Quando você obedece, você desfruta dele. Então a gente precisa aprender isso. Tudo que é princípio é só obedecer. Eu não preciso nem orar por isso. Por quê? Porque se eu obedecer, vai acontecer. Porque é promessa de Deus. Os princípios são promessas de Deus na nossa vida. Está aqui, ó, para ser obedecido. E vida financeira tem a ver com princípio. Então, não importa se eu tenho promessas, não importa se Deus já falou, ó, vou te dar ou não, né? Se você cumprir princípio, o Senhor vai abençoar. E aí eu queria que isso daí fique muito claro, porque muitas vezes a gente está correndo atrás de coisas que o Senhor já fala como a gente consegue. Eu tenho aprendido tantas coisas na Bíblia que às vezes eu orei por tantos anos e hoje eu entendo, era só eu fazer de tal jeito. Era só eu cumprir um princípio. Era só eu crer que já está aí. O Senhor já disponibilizou, mas a gente corre atrás. É que nem eu falo sobre as bênçãos. Muitas vezes a gente ora pelos filhos e corre atrás, e o Senhor fala assim: só me obedeça. A tua obediência faz com que eu toque na vida dos seus filhos. A tua obediência vai trazer bênção para a vida dos teus filhos. E aí a gente fica que nem doido tentando cuidar dos nossos filhos, mas desobedecendo o Senhor. Então, princípio é só a gente aplicar. Queria trazer isso como ensinamento, porque muitas vezes a gente está patinando tanto. A gente orando, jejuando. A gente pode orar e jejuar sim, por nós, para que a nossa mente e o nosso coração mude. Isso a gente pode. Né? Mas jejuar para Deus desatar as finanças. Quantas campanhas que existe aí? Desatar das finanças. Você não cumpre os princípios bíblicos sobre finança e você acha que Deus vai desatar a finança. Né? Então, você quer ter uma vida financeira abençoada por Deus, por quê? Porque muitas vezes a gente pode fazer também. A gente tem capacidade também para ganhar dinheiro. A gente tem capacidade para construir riquezas. A gente tem. Deus deu essa capacidade. A gente vai lá, estuda, trabalha, guarda dinheiro e tal. A gente tem capacidade. Mas a gente também pode ter as bênçãos do Senhor. E se a gente quer viver as bênçãos do Senhor nessa área também, a gente precisa obedecer o Senhor e cumprir aquilo que Ele tem pedido. Então esse é mais um princípio que eu quero trazer para vocês. O princípio de tudo aquilo que você semear, você vai colher. E onde você semear, você vai colher. Na área que você semear, você vai colher. Amém?
Quem trouxe suas ofertas, dízimos, eu quero chamar aqui para frente. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça quero louvar-te, Você vai ficar com as crianças hoje? Vamos orar, já quero chamar as crianças, a gente já vai orar por elas também. Papai, eu quero colocar a vida das nossas criancinhas diante do Senhor, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre elas, Senhor Deus, quebrantando esses coraçõezinhos, Senhor Deus, e trazendo entendimento acerca daquilo que vai ser ensinado hoje, Papai. Que a Tua palavra possa entrar na mente e no coração delas, Senhor Deus, e que possa ser viva, Senhor Deus, por toda a vida delas, Pai. Peço que o Senhor abençoe a Vanessa também, Senhor Deus, para que ela seja a boca do Senhor, que o Senhor possa usar ela com poder, Papai. Que o Senhor derrame de sabedoria, de entendimento e de discernimento, Papai, para que ela possa conduzir esses pequenininhos, Senhor Deus, durante esse tempo, Pai. Quero também colocar diante do Senhor essas ofertas, Senhor Deus, pedir que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o destino de toda ela, Pai. Quero pedir a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor Deus, para que a gente possa entender, Senhor Deus, qual é a Tua vontade para essa área específica das nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra ela possa entrar, Senhor Deus, que nós possamos ter revelação acerca de tudo isso, para que a gente possa viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para essa área financeira da nossa vida, Senhor Deus. Nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos, tudo que somos, tudo o que temos, Senhor Deus, para que o Senhor conduza todos nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu gostaria de começar, antes de entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de orar, pedir para o Senhor orar junto comigo. O Thomas está doentinho, a Lídia também, e talvez você conheça mais pessoas aí que está doente, enfermo, o Luiz Felipe está gripadão. Vamos orar junto aqui, gente? Amém? Pelos enfermos, pelos doentes. Senhor, obrigado, Senhor, pela alegria, Pai, da gente poder estar aqui junto, reunido como família, como igreja. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de poder se achegar livremente diante do Senhor. Pai, nós queremos colocar as pessoas que estão doentes diante do Teu altar, Pai. Nós oramos como família, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, trazendo restauração, cura. Nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendemos todo espírito de enfermidade em nome de Jesus
e oramos, abençoando essas pessoas, decretando e declarando cura sobrenatural, milagrosa na vida dessas pessoas, Pai. Nós estamos aqui também diante do Teu Espírito, Pai, para receber uma mensagem, para refletir naquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, Pai. E eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo traga revelação ao coração de cada um de nós. E com essas revelações, Pai, a gente possa ser lembrado todos os dias dessa semana, Pai, para pensar, para refletir, para meditar e dar liberdade para o Senhor transformar o nosso entendimento, a nossa mentalidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de te convidar, assim, você é uma pessoa que faz compras no seu dia a dia, você precisa fazer compra? Normal, né? Tem gente que pensa assim, preciso fazer compra, dá até um gelo na espinha, né? Fala assim, putz, nem sei quanto vai ficar essa compra. A gente estava indo no mercado, a gente estava até comentando que já passou uma fase de uma compra, está em torno de uma faixa de preço, a compra do mês, por exemplo. E aí você vai passando os meses, vai passando o tempo, aquele valor lá já não é mais aquilo que você pagava, já é um valor, já subiu, né? Outro dia a gente tomou um susto, viu o tamanho do valor da compra, né? Então assim, como comprador, você procura pelo BBB, não procura? Não, pastor, que isso? Eu sou crente, eu não assisto BBB. Não, você procura. Você procura pelo bom, bonito e barato. Todo o tempo. Você como comprador é assim. E aí, você como um bom negociante, você está lá fazendo sua compra, você negocia. Não negocia? Você, e a vista? Quanto fica a vista? A vista dá para fazer uns 5% para você. E aí você consegue aquele desconto, você fala, mas então eu posso pagar desse jeito parcelado? Aí você começa a negociar, né? Oh, mas você não pediu a vista? Pois é, mas faz um negocinho de amigo aí para nós. E no Pix, como é que fica? No Pix dá para melhorar? Você vai negociando, né? Aí, mas você podia dar um mimozinho, né? A Giovana, ela é craque nisso. Assim, e que mimo que você pode dar para mim aqui? Um descontinho, um negocinho a mais aqui, um brindezinho, o que você pode arrumar para mim? E na internet, você pesquisa bastante? Ou você é do impulso? Você está lá naquele impulso assim, nossa pai, isso aqui é uma oferta que é imperdível, vou comprar agora, vou clicar agora, esse negócio é meu. Ou você gasta tempo pesquisando, você vê as ofertas, você vai ver lá as opiniões dos compradores, vê lá, esse comprador está feliz, esse aqui não está feliz, esse aqui xingou o produto, não sei o que tal. Você vê as notas, né? Eu gosto de ver nota. O produto que eu quero lá está com 4,9, opa, isso aqui já é um bom sinal. Quantos compradores? Aí você vai ver, tem 5, assim, não é uma amostra boa. Mas se está com 4,9, com 1.270 compradores, é porque o negócio é confiável, né? E aí você vai fazendo essas pesquisas, e aí você vê que o preço está bom, mas depois você clica lá, vê que o frete não é grátis, o frete é maior do que o valor do produto, você, desencanei já, deixei de lado. Cupom, você gosta de juntar cupom? Dá uma olhada, ver o que você tem de cupom lá, para dar os descontos. Então assim, o meu perfil, o teu perfil de comprador é assim, não é? A gente tenta não ser passado para trás. Agora vamos mudar? Você vende coisa também? Tem gente que é vendedor aqui. Aí como vendedor, às vezes você se preocupa com propaganda. Não preocupa? Quando a gente tinha a clínica veterinária lá, a gente investiu lá em propaganda, em cartão, em panfleto, um monte de coisinha. Na nossa época era assim, né? A gente nem tinha mídia social direito lá naquela época, né? Mas hoje você tem mídia social, porque o pessoal fala que a propaganda é a alma. Aí vocês sabem dos ditados, tá vendo? Então, você vai vender um negócio assim, você aumenta os elogios do que você tem para vender.
esse negócio aqui é o melhor que tem aqui em Barbacena. Eu lembro que a gente morava lá em BH, tinha uma ruelinha, chamava Rua do Ouro, atrás onde a gente morava. Aí tinha uma porta, era só uma porta, e tinha uns frangos assados lá. E sabe qual que é a placa que tinha na frente dos frangos? O melhor frango assado de BH. Aí você passa ali na rua todo dia e fala assim, cara, vou ter que comprar esse frango aqui, mas deve ser bom, porque o cara escreveu que era o melhor frango assado de BH. Que mais? Você às vezes joga uma mentirinha, não joga? Você sabe que o produto é meia boca, mas você fala assim, olha, esse negócio aqui vale a pena, isso aqui é bom, pode comprar que eu garanto. Fica até arriscado. E está sempre de olho no lucro. Você já ouviu falar na Black Friday? Você como comprador, você espera Black Friday chegar? E depois você descobre que ela eu aprendi com meu amigo, Black Fraud, tudo pela metade do dobro, né? Aí você como vendedor, você vai aprendendo a fazer essas coisas. E você oferece para o maior número de pessoas. Você usa as mídias sociais e vai dando impulso nas suas vendas. Qual que é o ponto onde eu quero jogar uma reflexão na tua vida hoje? Nós usamos a nossa inteligência para a gente poder viver da melhor maneira possível. Eu e você não queremos ser passados para trás, eu e você queremos levar vantagem, eu e você queremos viver melhor. E usamos a nossa inteligência para isso. Estava lendo meu devocional, nosso devocional de hoje no aplicativo, está escrito lá que eu e você como seres humanos, a gente toma mais de 35 mil decisões por dia. Desde a hora que você resolve abrir os seus olhos para acordar, já é uma decisão. E hoje estava difícil de eu tomar essa decisão. Meu olho já não abre direito. Mas aí eu falei, não, vou ter que abrir esse olho, não tem jeito. Obrigado, Simar. Já é uma decisão. Então, por exemplo, se esse nível de tomada de decisão, você ficasse acordado 24 horas por dia, é aproximadamente 1.500 decisões por hora que eu e você tomamos. E a gente usa a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa lógica para vivermos melhor. Então, hoje, eu queria fazer algumas perguntas para a tua inteligência. Não, pastor, veja bem, eu não sou tão inteligente assim, eu repeti meu 9º ano. Não. Você pensa? Tinha um filósofo grego que fala assim, penso logo... Está vendo? Isso é bom de ditado. Penso logo existo. Então eu queria fazer uma pergunta para você que pensa. Amém? Você assistiu, ou você viu essa semana, uma notícia lá de Bauru, interior do estado de São Paulo, uma senhora lá de 29 anos, não lembro, que foi atropelada. Ela foi atropelada lá na estrada, e aí ela foi atendida pelo SAMU, e o SAMU foi lá e diagnosticou ela como morta. Vocês assistiram, sabe? Aí diagnosticou a mensagem como morta, mas foi algum outro, eu não sei se foi, acho que foi algum atendente ali da rodovia que falou, não, mas ela está respirando, fez manobra de ressuscitação e encaminhou a paciente viva lá para o hospital de Bauru. E ela estava na UTI, até a última vez que eu vi. Eu estou falando isso para você por quê? Porque às vezes eu e você, a gente constata fatos na nossa vida. E aí a gente usa nossa inteligência, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a gente toma uma decisão para aquilo. Foi isso que aconteceu. Alguém foi lá, constatou o fato da mulher que estava morta, declarou a morte e cobriu ela lá com o negócio. Mas aí o outro foi lá, constatou o fato que ela está respirando, tomou uma decisão para salvar a vida da mulher. Então minha pergunta
para você é o seguinte, e eu quero que você seja bastante honesto, bastante honesta com isso. Imagina você, uma pessoa que morreu, e eu estou falando que morreu de morte morrida mesmo, morreu de verdade, morreu. Para você, sinceramente, acabou aí? Morreu, acabou o pensamento? Acabou a vida da pessoa? Já era? E eu quero que você seja sincero nisso. Precisa ser sincero, precisa ser honesto, porque isso é uma chave para a mensagem de hoje. Eu lembro certa vez que eu estava lanchando lá no trailer do hospital de Belo Horizonte. Aí sentei na mesa com o senhorzinho e eu fiz essa pergunta para ele: o que o senhor acha? O senhor acha que depois que a gente morre, a gente vai para 7 palmos debaixo da terra e a nossa vida acaba? Ele falou assim: é nisso que eu acredito. Aí eu virei para ele e falei assim: eu acredito que a gente pode viver de novo. É impossível, cara, depois que morre, eu nunca vi nenhum morto voltar. É um bom argumento, mas eu estou falando para o senhor uma coisa que eu acredito. Eu acredito que depois de morto eu vou viver de novo. Mas aí ele começou assim: mas como assim? Só vamos parar para pensar então. Se for do jeito que o senhor acredita, quando o senhor morrer e eu morrer, vai estar 1 a 1, beleza? Beleza? É isso mesmo. Agora, se for do jeito que eu acredito, vai estar 1 a 0 para mim. Aí ele virou para mim e falou assim: e o que eu tenho que fazer para acreditar do jeito que você acredita? E aí eu preguei o evangelho para ele. E aí na mesa do trailer do hospital, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E deu 2 ou 3 semanas, aquele homem foi encontrado morto na casa dele. Então tem determinadas histórias que eu e você, a gente precisa parar o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, para parar para pensar: eu acredito no quê? Eu acredito que depois que morrer acabou? Ou eu acredito que depois, eu acredito que a morte é só uma fase? Então é essa pergunta que eu queria fazer para você hoje. Queria que você fosse bastante sincero para responder, e existe uma importância dessa pergunta e da sua resposta hoje. E o fundamento dessa pergunta e dessa resposta é que você faça uma análise da sua vida de fé. Queridos, você veio para a igreja hoje. Aqui a gente prega o evangelho, aqui a gente prega o que está na Bíblia. E eu queria te falar uma coisa: o evangelho, ele é formado por 3 pilares, por 3 fundamentos, por 3 colunas. Ju, você pode projetar para mim 1 Coríntios 15, do 3 ao 4? O evangelho é composto por 3 colunas. A Bíblia afirma que Cristo morreu. 2, Cristo foi sepultado. 3ª coluna, Cristo, ele foi ressuscitado. São essas 3 colunas que apoiam e suportam e fundamentam o evangelho. Diz o texto: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. É nisso que nós, como cristãos, cremos. Isso aqui é a base.
Cristo, ele morre por causa dos pecados de toda a humanidade. Ele é encerrado em um túmulo, o corpo dele vai para dentro de um túmulo. E ele é ressuscitado, o corpo dele sai desse túmulo. E para quê? Para que eu e você, a gente seja justificado diante de Deus. Porque assim como Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, nós também seremos ressuscitados para a glória de Deus. Por isso que eu te perguntei, você crê que depois da morte tudo acaba? Ou você crê que você vai receber uma ressurreição na sua vida? Porque essa é a chave para a tua vida de fé. E aí então, só para confirmar todas essas coisas, Cristo morre por causa dos nossos pecados, ele tem o corpo encerrado num túmulo, ele é ressuscitado para a nossa justificação. Só para confirmar isso, Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. E o 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa... Ou seja, a gente se torna justo diante de Deus. Ou seja, a gente como pecador, a gente é justificado porque a gente crê nisso, a gente acredita nisso. Ou seja, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha a Jesus. É assim que funciona. E Romanos 10, verso 9, só reafirmando a ressurreição. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, então se você falar que Jesus ele é teu Senhor, e no teu coração, no teu íntimo, lá na tua mente, lá no fundo da tua alma, você crer, você acreditar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo eternamente. Fundamento do Evangelho, para mim e para você. Só que depende da tua resposta, a minha pergunta de hoje. Eu estou questionando a tua inteligência hoje. Prosseguindo então, para que você continue respondendo no teu íntimo se para você existe vida após a morte, ou se a morte é o fim da consciência humana. João 11, 25. Vamos começar agora a evoluir no entendimento das coisas que a palavra do Senhor diz. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então isso daqui, querido, querida, é o cerne do cristianismo. Isso aqui é a espinha dorsal da nossa fé. É por causa disso que a gente vem para a igreja, é por causa disso que a gente testemunha quem Cristo é na nossa vida, todos os dias, de segunda a segunda. 1 Coríntios, capítulo 15, 12 e 13, o apóstolo Paulo começa a ensinar para mim e para você acerca da esperança que eu e você vivemos, todos aqueles que creem, tá? Então vamos entender aqui, agora vai ser nu e cru. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então, a minha pergunta para mim, para você é: pastor, mas é lógico que eu acredito. Pois é, mas o apóstolo Paulo lidava com pessoas em meio à igreja que não acreditavam em ressurreição. Por exemplo, fariseu e saduceu. Fariseu acredita, saduceu não acreditava em ressurreição. Simples assim. Então, minha pergunta é válida. Por quê? Porque eu preciso questionar a tua inteligência hoje. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Simples, porque se eu não acredito que tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ou seja, nós estamos aqui todo domingo pregando o Evangelho, isso não serve para nada para quem não crê. É simples. E é vã a fé que vocês têm. Então, às vezes, tem gente que vem, por exemplo, à igreja, não acredita que tem ressurreição e está aqui todo domingo. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Era até aqui, meu anjo. Eu pedi até o... não, era até o 13. Aí tá bom. Então assim, Paulo, por enquanto, ele está falando para aqueles que não acreditam na ressurreição, que portanto Cristo não ressuscitou. E aí ele joga, vamos até o 18 então, filha. Você parou no 15, né? Nós terminamos de ler o 15? Isso, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Até o 18 agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Volta um pouquinho. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Outra chave. A gente precisa que o Senhor Jesus, Ele morra pelo meu pecado, pelo teu pecado, porque o salário do pecado é a... Então, se eu e você, todos nós somos pecadores, segundo o Criador de todas as coisas, o salário do pecado seria a morte. Ou seja, eu e você, para pagar os nossos pecados, a gente precisaria morrer de morte morrida para sempre, eternamente. Mas aí, Jesus, Ele pega e morre de morte morrida. Só que Ele passa 3 dias no sepulcro, encerrado no seu túmulo. Só que ao terceiro dia Ele é ressuscitado pelo poder de Deus. E é nisso que eu e você a gente entra. A gente entra nisso porque a gente crê nisso. Porque daí a nossa morte, que foi morta por Jesus, a gente da mesma forma, nele a gente é ressuscitado para ser salvo dos nossos pecados eternamente. E é nisso que a gente crê. Então, se Cristo não morre, Cristo não ressuscita, a gente continua no pecado. Amém? Verso 18. E ainda mais, os que adormeceram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Isso se não houver ressurreição na minha inteligência, no meu pensamento, na minha lógica. Beleza? Não confundiu não, né? Amém. Então, até aqui, o apóstolo Paulo está falando assim: se você não crê em ressurreição, o cristianismo é uma ilusão. Se você não crê em ressurreição, não tem perdão de pecados. Então tá, agora para refletir, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo, se eu venho na igreja todo domingo, se limita apenas a esta vida, somente para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. O que significa isso? Se eu e você estamos buscando Jesus somente para resolver os nossos problemas, aqui, nesta vida, a Bíblia me chama de pessoa mais infeliz desse mundo. Se eu e você oramos a Deus para resolver a minha vida financeira, como a gente ouviu hoje, a minha vida sentimental, a minha paternidade, minha escola, minha saúde, a Bíblia me chama, mano, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Por quê? Porque a minha mente, a minha inteligência está tentando buscar alguma coisa de Deus somente para essa vida. Está fazendo sentido? Então é para que eu e você a gente comece a refletir sobre isso daqui.
Como que a gente tem vivido o nosso dia a dia? Como eu e você temos vivido nas nossas 35 mil decisões diárias? Porque o jeito que você vive reflete o jeito que você acredita. E hoje a pergunta é simples: você acredita em ressurreição ou não? A maneira com a qual você vive, as escolhas que você toma, as palavras que você fala, elas repercutem simplesmente a tua inteligência, a maneira como você acredita, a maneira como você vê as coisas. Se você vê as coisas para esta vida, ou se você vê as coisas para a eternidade. Lucas, capítulo 6, do 43 ao 45. Nós estamos falando sobre escolhas diárias, nós estamos falando sobre as 35 mil decisões diárias que a gente toma. O Senhor Jesus, Ele ensina assim para a gente: não há árvore boa que dê mau fruto. Então a árvore boa sou eu ou você? Somos eu e você. A gente pode se encaixar aqui como árvore boa que dê. Não existe pessoa boa que dê mau fruto. Não existe árvore má, não existe pessoa má que dê bom fruto. 44. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Então olha aqui, árvore como eu e você, olha frutos como aquilo que a gente decide, decisões que a gente toma, palavras que a gente fala, comportamentos que nós temos no dia a dia, relacionamentos com as pessoas. O que frutifica na minha vida e na tua vida? Quais são tuas ações, que são frutos da tua inteligência, do teu pensamento? Como você age no dia a dia? Esses são seus frutos diários. Porque não se colhe figo de erva daninha. Então é que nem a pastora falou hoje, você semeia, é que nem lá em Belo Horizonte a gente semeou carro pra caramba. A galera usava carro nosso assim, 3x4. Teve um irmão que ficou meses e meses com o carro nosso lá. A gente semeia nesse campo aí, a gente acaba que colhe nesse campo. Assim, semeadura e colheita. Eu lembro de um testemunho do pastor Luciano Subirá, que um dia ele sempre ajudou pessoas na estrada. A vida dele, quando estava viajando, tem gente precisando de ajuda, ele para o carro e vai ajudar. Aí um dia ele estava com um discípulo de noite, madrugada, estrada daquelas, tipo, manja aquelas estradas meio isoladas, meio vazia assim, não tem posto, é uma estrada bem erma mesmo. Aí estava lá com o discípulo, paf, fura o pneu, madrugada. Aí ele pega e encosta o carro. Aí ele fala para o discípulo: vamos pedir ajuda. Você é louco, pastor? Olha a estrada que nós está. Vai parar um ladrão aqui, vai sequestrar nós, vai acontecer o pior com a gente. Assim, calma. Eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei da semeadura que eu tenho na minha vida. Aí o discípulo, tremendo de medo, o pastor Luciano Subirá pleno. E aí ele levanta a mão, para o carro. Aí o discípulo assim: agora ferrou. E aí o cara desce do carro: vocês estão precisando de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Então, semeadura é assim que funciona. Contanto que eu e você, a gente creia, mas é um princípio, como foi pregado hoje. Então não tem como colher figo de erva daninha, nem se apanha uva dos espinheiros. Verso 45: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. E aqui está uma boa chave para eu e você, a gente olhar que fruto que a gente tem dado no nosso dia a dia. Porque o que você fala é exatamente o que está aqui dentro do seu coração. Se você crê em ressurreição, você fala sobre ressurreição. Se você crê que morte acaba, a tua boca fala sobre que a morte acaba com a existência do ser humano. Simples assim. Então entenda frutos como seus comportamentos hoje em dia. E para dar um exemplo, vamos pensar que hoje a pastora comentou na abertura sobre transformação de mente
existe uma mente de mundo, existe uma mente de reino, reino de Deus. Então, mente de mundo, por exemplo, mente de mundo acha que ficar é normal. E você sabe do que eu estou falando? Ficar. Na minha época, quando eu ia lá, eu já fui DJ, já te contei? O seu pastor já foi DJ. Na época eu não conhecia Jesus. E na minha época, eu não vou falar quantos anos atrás, você imagina aí quanto tempo atrás, mas só para você ter uma ideia, usava um termo que chamava discoteca. Agora já entreguei, né? A gente dava som na discoteca do clube. E aí, por exemplo, a gente ficava, e quando a gente ficava com uma moça. Só que hoje, depois de uns anos para cá, parece que a galera, o negócio é ficar com o maior número possível. Eu ficava pensando na minha cabeça assim, gente, como que pode isso? Só que é normal, isso é mentalidade de mundo. Normal para essa mentalidade aqui. É normal para essa mentalidade aqui ter relação antes do casamento. Nessa mentalidade aqui. Então, é para que eu estou perguntando isso para você? É para a tua inteligência. Para você parar para pensar que tipo de mentalidade, pensamento, o que você aceita, o que você acha normal no dia a dia. Ou para você, na tua mentalidade, assim, mano, isso não é normal. A minha filha adolescente, meu filho adolescente ficar com um monte, não é normal. Meu filho adolescente que está namorando, minha filha adolescente que está namorando, tem relação antes do casamento, não é normal. Por quê? Porque a mentalidade de reino entende que a palavra diz que quando tem relação se torna um só, e quando torna um só, todas as maldições que estão com as pessoas que você está ficando, estão sobre a tua vida também, porque você torna um só com a pessoa, mas você tem mentalidade de reino aqui. Crente que está na mentalidade do mundo, fala assim, nada a ver, isso aí é muito radical. Então para pensar, qual é o tipo de mentalidade que faz parte do seu dia a dia, da tua vida? Bebida, cigarro. Aí o crente está aqui, a Bíblia fala que beber não é pecado. Tem conversado com homens, vários homens. A gente tem andado em discipulado junto. Uma mentalidade de reino. Pastor, eu sei que beber não é pecado, mas eu decido parar. Por quê? Porque eu não quero dar mau testemunho, porque eu não quero virar pedra de tropeço, porque eu não quero atrapalhar pessoas que não sabem beber. Isso aqui, é mentalidade de reino de Deus. Não tem problema, beber não é pecado. Apóstolo Paulo fala para Timóteo beber. Fala, ele fala. Agora, aqui é uma mentalidade que eu preciso parar para pensar onde é que a minha vida está me levando. Porque, por exemplo, posso fumar? Posso fumar. A Bíblia não fala não fumarás. Só que mentalidade de reino, pastor, eu sei que tem gente que tem problema. Eu sei que tem gente que vai acabar tendo problema de câncer de pulmão. Eu sei, pastor, e eu gosto de fumar. Mas eu quero parar por causa dessas pessoas. Isso aqui é mentalidade de reino, é quando você pensa nos outros. Ali não, ali eu penso em mim, porque eu gosto de fumar. Aqui eu estou reconhecendo, eu gosto de fumar, mas eu vou parar. Isso é mentalidade de reino.
Então Deus está começando a trazer aquele tipo de mentalidade, ficar claro para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Porque Ele quer trazer a gente de lá para cá. Rodinha. Você está lá no seu serviço, aí a galera começa a lascar lenha em cima de alguém. E aí? É só parar para pensar no dia a dia. Para pensar no seu dia a dia. É normal isso acontecer. No serviço, na escola, roda de amigo. De repente aparece um que é o alvo. E mano, sinceramente, parece que o negócio vem de dentro, assim, ó. Aí quando você vê, é verdade, ele é chato pra caramba, né? É verdade, pelo amor de Deus, não aguento aquela pessoa. Puf, saiu, brotou, gerou. Mentalidade reino, você está lá na rodinha. Você consegue se controlar para ficar calado? Não precisa ser o chato que, tipo, a galera começou a falar mal, você vira as costas e vai embora. Você pode estar lá no meio. Só fala assim: Senhor, eu quero mudar esse negócio que está aqui dentro de mim, ó, que parece que quer sair a crítica, assim. Acompanhar a rodinha. Não ser o chato, não ser a chata da rodinha. Senhor, eu quero mudar minha mentalidade. Muda um negócio aqui dentro de mim, porque o negócio de dentro de mim aqui presta não. Então tudo isso é para que eu e você a gente reflita quais são os frutos que nós como árvores temos dado no dia a dia. Amém? Romanos 1, 16, 17. A Bíblia fala sobre um termo que chama justiça de Deus, tá? E eu queria que você olhasse para a justiça de Deus da forma como a Bíblia vê. Não me envergonhe do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, do povo de Israel e depois nós. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Fé em quê? Que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo teu pecado, pelo meu pecado, que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado e encerrado em um túmulo, e que no terceiro dia Ele ressuscitou para que eu e você fôssemos justificados. Isso é justiça de Deus. Eu não estou falando de um Deus juiz que é mau e que vai meter um castigo, vai botar fogo na terra e Ele vai para os pecadores queimarem. Eu estou falando de um Deus justo, que dá o Filho dele para morrer por mim e por você, para ressuscitar ele, para que a gente seja ressuscitado e justificado. Isso é justiça de Deus. Justiça de Deus, sabe o que é? Ele te dá um presente, e o presente que é a ressurreição do Filho dele, para que eu e você, crendo, a gente também seja ressurreto, para ser salvo. Isso é justiça de Deus. Isso é vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, vamos pensar. Entendemos um pouco de mente de mundo e mente de reino. E essa mente de reino, se você crê na ressurreição, se a tua resposta é: pastor, sim, eu creio na ressurreição. Então eu queria te dar uma outra verdade. Você crê então que você vai viver eternamente com Deus, você vai passar a eternidade com Deus, amém? Se você crê em ressurreição. Então se você crê e você pensa, logo você existe,
A tua eternidade, ela já começou desde que você existe. Você já vive eternidade. Desde já. Desde o momento que você passou a existir. Se você crê. Então, a minha salvação é pela fé. Mediante a minha fé. É pela graça. É mediante a fé que eu tenho em tudo isso que eu estou pregando. Nesse ponto, é porque eu estou erguendo a mão. E eu estou falando assim, Deus, eu preciso de um Salvador para a minha vida. Eu preciso. Eu não tenho condição de pagar por todos os meus pecados com a minha morte eterna. Eu preciso de um Salvador para a minha vida. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso aceitar o teu Filho como meu Redentor, como meu Salvador. Eu preciso disso. Mente na eternidade é saber que eu tenho uma justiça de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um presente de Deus na minha vida. Eu tenho a ressurreição do Filho dele para a minha eternidade. E isso vai tornar a minha vida um viver justo. No começo dessa mensagem eu falei para você, eu e você usamos a nossa inteligência para viver melhor. Se eu e você cremos que nós precisamos de um Salvador, a partir desse momento, a gente passa a viver não mais de forma inteligente, mas a gente vive por fé. E a nossa vida passa a ser uma vida justa. E o tema da mensagem é justamente esse, um viver justo. Então tá, viver por fé, pastor, beleza, deixa eu dar um exemplo aqui, Gálatas 2:20, isso aqui é o exemplo de um homem que ele recebeu revelação de quem o Senhor Jesus é, de quem o Filho de Deus é, e ele creu. E ele disse assim, que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver justo que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Essa é uma declaração dele. Por quê? Porque ele creu. E deixa eu te falar uma coisa. Então, você está cansado de falar uma frase assim, Deus conhece meu coração. Você já falou isso mais uma vez, falou? E conhece mesmo. Deus não está preocupado com a tua aparência de crente. Deus está preocupado com o teu coração, realmente. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos viver por fé. Eu sei, viver justo é um viver por fé. Eu queria falar um negócio. Porque se o teu coração crê de verdade nele, você vai viver por fé, porque você crê, tá? E aí, quando você fala, tá, beleza, pastor, viver, entendi, por uma preposição e fé. Beleza, qual que é a definição de fé? Hebreus 11:1, beleza? Você já vai em Hebreus 11:1, você mostra lá para nós, Jupes? Por que eu estou querendo que eu e você a gente entenda que fé, segundo a palavra de Deus, diz que é certeza, diz que é esperar, diz que é convicção de coisas invisíveis. Então, beleza, eu tenho na língua portuguesa a definição de fé dessa forma. E eu queria falar para vocês um dia que eu cheguei para minha mãe e eu falei para ela assim, mãe, me ensina japonês. E ela começou, sabe aquele monte de risquinho? Ela começou, isso aqui é isso, aqui é aquilo, isso aqui é não sei o que mais, tal, tá, beleza, vamos lá, vamos embora. Aí ela começou uma fase que ela falou assim, esse monte de risquinho, ele significa tal coisa nesse contexto, só que esse mesmo monte de risquinho igual, em outro contexto, significa outra coisa. Eu falei, mãe, o negócio já é difícil,
tem esse monte de risquinho, mas a senhora ainda vai me falar que o negócio tem outro significado, em outro contexto? Pô, não tem condição. Ela falou assim, não, mas não é só isso, a gente tem 3 alfabetos. Eu disse, não, para. Depois fala que japonês é inteligente. Eu disse, como é inteligente? Tem 3 alfabetos para se comunicar. Eu falei assim, mãe, a gente só tem um alfabeto, e no nosso alfabeto tem 20, quantas letras, gente? 26 letras. 26 letrinhas, mãe, a gente se comunica na boa. Minha mãe aprendeu, aí já vou falar, já sabe que eu sou velho mesmo, né? Já ouviu falar em datilografia? Acho que tem jovem que não sabe nem o que é datilografia, né? Uma vez diz que botou um menininho da geração nova lá para ver a pessoa datilografando, máquina de escrever. E aí o papelzinho ia saindo lá, já tudo escrito, né? Aí a criança olhou para aquilo assim, cara, isso aqui deve ser lançamento. Você digita, já imprime ao mesmo tempo, como que pode? Que louco que é esse aparelho. Não, na nossa época era assim, a gente apertava as teclinhas e a carta ia aparecendo. E aí minha mãe aprendeu datilografia. E aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, filho, as letras do alfabeto não cabem na máquina. A gente tinha 4, 5 gavetas de letra para colocar, porque não tinha na máquina. Aí você tinha que saber qual gaveta estava, que lugar que estava a posição da letra que você precisava. Aí você tirava da gaveta, colocava lá na máquina e batia a letra. Eu falei, mãe, pode parar, chega, eu vou ficar só no português mesmo. Por que eu estou falando isso, querido? Porque o hebraico, ele é parecido. Porque eu tenho essa definição de fé: certeza, espera, convicção. Só que quando eu vou no hebraico, o hebraico me dá uma ideia, sabe do quê? De movimento, de ação. Porque quando eu olho esse tipo aqui, esse tipo aqui de fé, é uma fé que parece que assim, se eu tenho certeza, eu posso esperar, porque eu tenho convicção de que o Deus que eu não vejo vai se mover em meu favor. Então eu fico parado, esperando as coisas caírem do céu. E eu vou te falar para você o que a Bíblia fala que cai do céu. Lucas 10, 18. Jesus vai falar para mim o que é que cai do céu, vai falar para você o que é que cai do céu. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, se eu e você usar a nossa fé para ficar parado esperando as coisas cair do céu, Jesus está falando o que é que vai cair do céu. Fé no hebraico é uma palavra que é emuná, e emuná é uma palavra que deriva, sabe de qual palavra? De amém. E amém é interessante porque é formado por 3 letras do alfabeto hebraico. E essas 3 letras, elas têm ideia de força, renovo e vida. E que significa movimento. Por quê? Porque o significado dessa palavra é como se fosse uma ação de viver de maneira firme, decidida, constante, em fidelidade ao Senhor Jesus. Fé no hebraico é movimento. Fé no hebraico é não ficar parado. Fé no hebraico, se você realmente crê que Jesus ressuscitou, você vai levar uma vida em obediência, em movimento, que você coopera, que você faz parte, que você ajuda. Você não está parado de braço cruzado esperando Satanás cair do céu. Você está em ação. Eu quero falar para você uma coisa: você está numa fase da tua vida de fé. E aqui que entra a importância do discipulado. E aqui que entra a importância. Você lembra que a pastora falou assim? Ela chega lá, aconteceu um negócio
ruim, mais ruim na vida dela, horrível. E ela chega para a discipuladora chorando, desesperada, assim: Mar, aconteceu tal coisa na minha vida. E você chorando, e a discipuladora começa a rir. E ela explica espiritualmente o que é que está acontecendo na tua vida. Assim, querida, está acontecendo tal coisa, o diabo está atacando aqui, por quê? Porque você está se posicionando em Deus, e Deus está começando a movimentar todas as coisas, por quê? Porque a tua vida de fé está te movendo aí em direção a Deus. Você está cada vez mais querendo conhecer a Deus. As coisas básicas você começou a fazer, coisas que você não fazia, mas você está lendo a Bíblia, você está orando, você está meditando, você está jejuando, você está fazendo um monte de coisa, você está buscando Deus. E aí as coisas estão começando a revirar na tua vida, e a discipuladora te explica, assim: está acontecendo isso na tua vida. Por isso que é importante você estar andando com alguém que busca Deus, orando junto, transferindo vida um para o outro. E aí o Espírito Santo vem e te revela. Fala assim: olha, na fase que você está vivendo hoje, na tua vida de fé, Deus está fazendo tal coisa. Então, eu e você, a gente precisa crer que quando alguma coisa cai do céu, quando você cai porque você quer cair? Não, cair é involuntário. Mas existe alguém que desceu do céu, e quando você desce é voluntário, amém? Você quer descer uma escadaria, você desce porque você precisa, você decide descer uma escadaria. Jesus, ele decidiu descer do céu. E você crê nisso? E só para confirmar isso, João 6, 38 ao 40, ele desce porque ele decide. Não é nem pela vontade dele, mas ele decide fazer a vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. Então, se eu e você, a gente crê, até o 40, filho, e a vontade de quem me enviou é essa, 2 pontos: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se eu e você, a gente crê nisso, o Senhor Jesus, ele pega e ele faz 2 coisas para mim e para você. Ele faz a vontade do Pai, ele faz essas promessas para a minha vida e para a tua vida. Com relação à vida de fé, uma coisa que precisa ficar clara na minha vida e na tua vida: fé não é um sentimento. Às vezes eu e você, a gente fala assim: putz, parece que eu estou passando uma fase na minha vida que eu não estou sentindo mais que eu tenho aquela mesma fé. Fé não é sentimento, querido. Na verdade, fé é uma postura. Fé é um estilo de vida. Como? De quem confia, em quem crê. É uma postura, é um estado. Viver por fé é uma coisa que é estável. Um dos significados da palavra emuná, que é fé, é estabilidade. Fé traz estabilidade para a tua vida. Então, entendendo isso, viver por fé não é viver esperando de que Deus vai fazer tudo sempre. Viver por fé é uma vida de quem tem amizade com Deus, de quem é amigo de Jesus. Às vezes você tem um amigo íntimo, às vezes você tem uma amiga bem próxima, e é interessante quando você vive assim, porque você quer saber o que o outro está fazendo, o que ela está fazendo. Você quer fazer parte da vida.
Às vezes a pessoa manda uma mensagem para você: dá uma olhada no lanche que eu fiz aqui, ó, fui eu que fiz. Aí eu cheguei pro Ricardo e falei assim: mano, se aquele bife lá você fez um blend, né, dessa vez não foi, mas eu faço. Você passa a viver junto com a pessoa. Uma vida de fé é uma vida que você tem amizade com Jesus. Jesus vai falar para você através do Espírito: você, estou avivando a igreja, cara. Eu falei assim: mano, eu quero fazer parte disso. Viver por fé é uma ação constante. O tempo todo você está agindo, movido por Jesus, movido pelo Espírito Santo. Na fase em que você estiver, se mova. Deus, ele realmente se move com quem se move. Viver por fé são comportamentos que mostram que a cultura do reino está sendo implantada em você. Viver por fé é uma mostra de que a cultura do mundo, a mentalidade de mundo está sendo destruída na tua mente, no teu íntimo, na tua alma. Aquilo já não está mais fazendo parte de você. Viver por fé vai mostrando que essa cultura de reino está sendo formada na tua vida. Você está começando a viver movido pelo reino de Deus. Isso é viver por fé. Então, queridos, para finalizar, é momento, é hora de acordar para a vida. Chegado um tempo para que a gente possa viver com um olhar espiritual na nossa vida. Eu e você, a gente precisa entender que viver nesse mundo que jaz no maligno, é necessário que a gente vença ele todos os dias da nossa vida. É necessário olhar para as nossas circunstâncias diárias e entender que existe 35 mil batalhas a serem vencidas todos os dias. Então, só para finalizar, 1 de João, capítulo 5, do 1 ao 5. O propósito dessa mensagem, então, nós vamos falar depois de ler isso, porque a gente precisa dessa vitória, a gente precisa vencer esse mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, o propósito dessa mensagem então é fazer a gente pensar, usar nossa inteligência, nossa lógica. Como você tem levado a tua vida no dia a dia? Com as nossas famílias, você tem levado o dia a dia com a sua família pelo que todo mundo fala? Ou pelos mandamentos de Deus? No seu trabalho, na sua escola, você tem levado sua vida usando a tua inteligência, teu pensamento, ou pela dependência do Espírito Santo de Deus? Na nossa igreja, você tem vindo na igreja por causa de pão e peixe? Que você precisa de resolver um problema na tua vida? Não estou falando que isso tem problema, mas se a motivação é sempre essa, você está atrás de pão e peixe, ou é por causa do seu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré? Mas a palavra de Deus diz que se você crê, você é filho de Deus, você é filha de Deus.
E você vence o mundo, você vence essa mentalidade de mundo na tua vida. Amém? Você crê? Amém, eu também creio, em nome de Jesus. Queria te convidar então, querido, se você recebe essa mensagem, então a gente está pronto aqui para orar por você. Se você quiser vir até aqui na frente receber oração, entregar a tua vida para Jesus, se você quiser aceitar Jesus na tua vida, a gente está aqui, eu como pastor, a pastora está aqui para a gente poder orar com você. Se você quiser receber e abrir o teu coração para que Jesus ele more e Jesus habite no teu coração. Se você quer experimentar viver com o Espírito Santo de Deus todos os dias da tua vida, a gente está pronto aqui para orar por você, para receber Jesus na tua vida. Se você quiser chegar aqui na frente e falar assim: pastor, eu quero confessar que eu tenho usado a minha inteligência para tomar as minhas decisões. As minhas 35 mil decisões eu uso a minha inteligência, a minha lógica. E eu gostaria de pedir perdão para Deus. Queria que o Senhor orasse por mim. Estou aqui para orar contigo também, pastora também. A gente pode orar com você. Fala assim: Senhor, eu confesso, tenho levado a minha vida na lógica. Se você quer confessar que você vive com a mentalidade do mundo, tem algumas coisas que você reconheceu, que os pensamentos desse mundo fazem parte das suas escolhas, das suas decisões. Ô pastor, ora aqui por mim. Tem uns lances aqui que minha mente funciona desse jeito aqui, ó, igual o senhor falou. Eu quero pedir perdão para Deus, quero que o senhor ore por mim. Não porque eu sou alguma coisa, não, é porque Deus é, porque Jesus é. Estou aqui só para ser um canal. Eu também preciso receber oração na minha vida, preciso ser tratado. Não estou aqui como um canal de Deus na tua vida. Se você reconhece que você está vindo na igreja por causa de pão e peixe só, você está interessado nas bênçãos de Deus, tem problema também não, pode vir aqui, a gente ora, a gente juntos, a gente vai, a partir de hoje a gente vai ter uma nova vida com o Senhor. Ou se você quiser viver pela fé, pastor, eu quero viver pela fé a partir de hoje, amém? Vamos orar? Estamos aqui juntos para orar contigo. Vocês estão bem, hein? Impressionante. Queria te convidar a ficar de pé. Se mesmo depois da oração você desejar vir aqui para receber oração, a gente continua aqui. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque Tua palavra, ela cumpre o propósito. A palavra diz que o Evangelho é uma faca de dois gumes, que ela vai indo bem profundo na nossa vida. Ela tem o poder para chegar lá onde divide a alma do espírito. Que nem um bisturi vai lá separando medula e osso. Tua palavra é poderosa para separar a alma do espírito. E nós entendemos, Pai, que muitas vezes essa mentalidade de mundo é uma mentalidade que a nossa alma comanda as nossas decisões. E nós reconhecemos, Pai, que a gente precisa de ajuda. A gente precisa da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, a gente precisa uns dos outros. E a gente ora, Pai, confessando diante do Teu altar, Pai, que nós precisamos do Senhor. E nós cremos, Pai, nós cremos que o Teu Filho morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e Ele foi ressurreto no terceiro dia, para que a gente pudesse ser justificado. E nós cremos nisso, Pai. Nós esperamos da Tua parte, Pai, que o Senhor nos ajude. Nós clamamos e pedimos, Senhor, nos ajude a viver por fé. Nos ajude, Pai, a ter um viver justo todos os dias, cada vez melhor, cada vez mais parecidos com o Teu Filho. E oramos, Pai, para que a nossa vida seja uma vida que a gente pregue o Evangelho através do jeito que a gente vive, por causa da nossa fé,
por causa que a nossa mentalidade está sendo transformada na cultura do reino de Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria te abençoar, se você puder levantar suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que o Senhor levante o rosto sobre a tua vida, te concedendo graça e misericórdia todos os dias. Que o Senhor, nessa infinita graça e misericórdia, Ele te conceda paz, mesmo no meio das tempestades. Eu oro para que o amor de Deus, do Pai perfeito, seja revelado na tua vida. Oro também para que a graça do Senhor Jesus se torne uma força que te capacita nas batalhas diárias e nas decisões diárias. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus gere em você um desejo incontrolável de se relacionar com Deus e ter uma amizade profunda com Jesus e com o Espírito Santo. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Vou te convidar a dar um aplauso para quem Jesus é na tua vida. Amém?